tirar aqui do lado. Bom dia. Declaro aberta a 8ª reunião da Comissão Especial de Inquérito, visando analisar a execução do Plano Diretor de Água, instituído pela Lei Municipal número 7.315, de 16 de dezembro de 2019, nos termos do processo 116/21. Às 9h52 do dia 17/6/2021. Presentes hoje nessa reunião o vereador Guilherme Real Cardoso, que sou eu, relator, né? Os vereadores Coronel Benedito Roberto Meira, Chiara Ranieri Baceto e Júlio César Aparecido de Souza, né, membros da comissão. A vereadora Estela, em função de uma cirurgia na face, está impossibilitada de comparecer aqui, né? Agora a leitura do ofício. Vamos começar aqui com a leitura de um ofício que a engenheira Giselda Passos de Aferes mandou para nós, né? Então, excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal, em atenção ao ofício da USPL-DI 91/21C, referente à solicitação da Comissão Especial de Inquérito, que visa analisar a execução do Plano Diretor de Água, instituído pela Lei Municipal número 7.315, de 16 de dezembro de 2019, na qualidade de convidada, vimos pela presente informar que, por motivo de saúde, estou impossibilitada de participar de qualquer ato de inquirição pela essa digna comissão de inquérito. Sem mais, agradeço o convite para prestar esclarecimentos sobre o Plano Diretor de Água. Atenciosamente, Giselda Passos de Aferes. Tá. Iniciaremos agora a oitiva com o engenheiro Izard Almeida. Tá escutando a gente? Sim. Engenheiro Izard, tudo bem com o senhor? Tudo bem. Então tá. Você pede para ele se apresentar, falar o nome dele e algumas considerações iniciais. Tá. Eu ia pedir para o senhor Izard, para o senhor se apresentar para nós, né, fazendo algumas considerações iniciais, né, o cargo que o senhor ocupava no DAI, né? Meu nome é Izard Almeida, sou engenheiro civil, tenho especialização em engenharia de saúde pública pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Eu estava aposentado, eu voltei no DAI em 2014 e saí definitivamente em 2019 como engenheiro, na minha função original. Então, nesse período, eu estive como engenheiro civil. Bem, então o senhor trabalhou no DAI de 2014 a 2019? Não, eu era aposentado já do DAI, aí eu tive um problema na minha aposentadoria, eu voltei em 2014 e em 2019 eu saí definitivamente. Então, nesse período, exerci a minha função de engenheiro. O senhor ingressou no DAI que ano, senhor Izard? Eu ingressei no DAI como topógrafo em 1972. Tá. Senhor Izard, durante uma oitiva do
proprietário lá de Hidrossan, como é que ele chama? Luiz de Bernardo. O Luiz de Bernardo, professor Luiz de Bernardo. Ele citou o senhor, a Nucimar, a Giselda, como pessoas do DAI que colaboraram junto com eles na elaboração do plano diretor de águas, né? Então, eu gostaria de saber do senhor como foi essa participação do senhor na elaboração do PDA. Na verdade, o processo foi contratado em 2013 e foi entregue em 2014. Eu voltei em abril de 2014, então praticamente estava já no final, né? A contribuição era no sentido de dados do sistema, né? E condições de operação do sistema, e essas questões que a gente quer da operação, a gente passava então para o pessoal da empresa. Mas quando eu voltei em 2014, praticamente já o plano já estava quase que pronto, né? Porque eu voltei em abril de 14, né? O senhor saiu mesmo quando saiu a aposentadoria do senhor? 2013? Não, em 2013 foi contratado o projeto, né? Eu voltei, em 2014 foi entregue, em 2014, em abril, eu voltei. Então, depois eu saí em 19, definitivamente. Então, eu fiquei de 14, metade de 14 até o novembro de 19. E o senhor se aposentou que ano? Antes de 2014, que o senhor saiu e depois retornou em abril de 2014? Lá na administração do Eric, da primeira. Tá. Coronel Meira, gostaria de fazer alguma pergunta? Bom dia, senhor Izar. Bom dia. Obrigado pela presença do senhor. O proprietário da Hidrossan, ele, na verdade, fez, assim, vários elogios à pessoa do senhor, como um profissional que contribuiu muito para a elaboração do plano diretor de águas. E o senhor contribuiu muito porque o senhor conhece o DAI como ninguém e conhece o problema da crise hídrica, o senhor conhece todos os detalhes do DAI aqui na nossa cidade. Então, a sua contribuição aqui para nós, ela nos interessa no seguinte sentido. Antes da elaboração do plano diretor de águas, né, quando já, na verdade, começou a ter algumas crises hídricas em razão do abastecimento pelo Batalha, o que se cogitava no DAI para solucionar o problema? Ou não tinha uma solução, ou não tinha uma proposta única, eram propostas diversas. O que o senhor, como engenheiro, na época, estudou com seus colegas sobre a resolução para a crise hídrica aqui na cidade de Bauru? Bom, o Batalha, no passado, ele atendia uma população maior da cidade, né, em função das condições que ele tinha. E depois, com o passar do tempo, em função de degradação de mata ciliar, de ocupação de morra montante da captação, uma série de fatores, essa vazão veio diminuindo. Então, o DAI surgiu a opção em 70 do DAI perfurar grandes poços, com a orientação do DAE, né? Então, a opção foi o DAI passar para produzir água com os poços profundos. E, em razão disso, a área de abastecimento do Batalha elas foram diminuindo, porque houve um aumento da produção de água subterrânea. E já se falava naquela época de captar água no Tietê, de captar água no Ribeirão Grande, de captar água em outros mananciais, mas os poços eles estavam tendo condições de suprir a demanda até aquele momento. Só que nessa crise muito forte que veio aí, que tem vindo, né,
se agravou. Então, aí foi elaborado o plano diretor, que tem a proposta de uma segunda captação de água no Rio Batalha, porque a captação onde ela se encontra hoje, ela tem uma limitação de vazão. Então, eu acredito que a solução definitiva para o problema é o DAI. Em termos de solução imediata, para amenizar o problema existente hoje, é perfurar os poços que o DAI está perfurando na região que é abastecida pelo Batalha. Já perfurou lá no Santa Cândida, está perfurando na Praça da Bíblia, vai perfurar no R5, na Vila Falcão, vai perfurar no shopping. Então, são todas regiões que vai provocar uma redução de água produzida pela ETA. Evidentemente que essa água vai deixar de vir para essas regiões, esses poços, então ela pode ser encaminhada para, por exemplo, o Falcão Independência, onde predomina o uso da água superficial. Isso é o que o senhor entende como uma providência de imediato para dar uma solução à crise hídrica vigente. Aí eu pergunto para o senhor... A imediata seria com essas perfurações de poço. Agora o DAI tem que encaminhar a segunda captação, porque o Batalha, você tem todo um sistema lá na elevatória de captação de potência de bomba, de número de bombas para captar 550 litros por segundo, para bombear 550 litros por segundo, com as adutoras que tem e com a ETA que tem. Então, realmente, na minha visão, tem que ser implantado essa segunda captação, de tal forma que você continue usando esse sistema já existente para ter essa vazão de 550 litros por segundo, constante. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor que vivenciou os dois momentos, antes da elaboração do plano e depois do plano. Antes da elaboração do plano, antes de contratar a Hidrosan para fazer o plano diretor de águas, essas soluções que o senhor apresentou aqui, elas já existiam no DAI, já eram discutidas no DAI nesse sentido, como a segunda captação de água do Batalha, acho que é 19 ou 20 quilômetros abaixo? Já tinha sido aventada a possibilidade de água parada, tanto que o DAI lá atrás, há muitos anos atrás, começou, inclusive eu pessoalmente fui lá na água parada e medi a vazão do rio. E depois o pessoal da área de controle de água passaram a fazer análise da qualidade da água. Então, esses dados já vêm sendo levantados desde lá de trás. Então, a gente tinha já a estimativa de vazão do manancial e o controle da qualidade da água. Isso já vinha sendo feito já há bastante tempo. E essa opção, segundo o plano do diretor, é uma segunda opção depois que você fizer a segunda captação do próprio Batalha. Entendi. Outra coisa, lá na época do senhor, como que era discutido a solução da perda de água? Porque hoje o plano diretor de águas, ele apontou uma perda de 47%, 48%. Na época que o senhor estava lá, antes do plano diretor de águas, isso também era discutido? Qual eram as soluções apontadas? Era a mesma que foi apontado pelo plano diretor de águas, que é substituição dos hidrômetros e setorização da distribuição de água? Na verdade, um sistema ideal de distribuição de água ele tem que ser setorizado, microsetores, com controle de vazão de produção na distribuição e depois checar com os micromedidores. Há muitos anos atrás, o DAI tinha um sistema de medição de vazão não só dos poços, mas também da própria saída da água da ETA. Não eram hidrômetros porque existia uma opção de você medir a vazão com micromedidores. O medidor que é usado na residência, ele era colocado acoplado a grandes adutoras e própria rede de poço, e você fazia uma correlação entre a vazão que passava no medidor de 3 metros cúbicos com o que passava na tubulação. Isso era chamado de medidor proporcional. Até quem realizava esse serviço aí era um que foi presidente, que era Luiz Célio Russeroni. Então, ele usava esse equipamento para ter essas características de produção e comparar com a micromedição. Mas o DAI não tem, que eu me lembre, isso não é da competência da divisão de produção, mas
O DAI não tem uma questão que deveria ser corrente, né, que é trocar os hidrômetros depois de um certo tempo de uso, porque com o tempo eles desgastam e faz a medição a menor, né? E isso gera perdas, né? Então essa perda total aí de 48,7% ou 49% está incluída essa perda aí de submedição, quer dizer, o DAI, a água distribuída, ela é consumida pela população, só que o DAI não recebe por essa água, né? Então, isso é ruim. Agora, essa questão da substituição do hidrômetros, ela nunca foi assim, substituir gradativamente quando necessário. E outra questão também é o problema eu acho que só Bauru, e de Bernardo até comentou uma vez, que acho que tinha mais uma outra cidade, onde as pessoas compravam o hidrômetro no comércio, na esquina, na loja da esquina lá, né? Isso também eu acho que é ruim. O DAI é que tem que vender o hidrômetro, comprar um hidrômetro especificado de acordo com as necessidades do DAI e o DAI trocar, né? Porque é onde vai entrar a receita do DAI. Então, agora, todas essas questões, essas medidas, dependem de disponibilidade financeira, né? E a disponibilidade financeira do DAI, ela tem com a receita do DAI da venda de água. E eu, na minha opinião, né, na minha modesta opinião, o DAI ficou muito a desejar, né, nas administrações com relação à política tarifária, né? Porque você tem que ter uma tarifa que você cubra os seus custos de operação e que tenha um saldo para você poder investir, né? E que a gente sempre ouvia lá é que não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Além dessa questão da tarifa também, uma outra questão é a inadimplência. Eu não sei quanto está a inadimplência hoje, mas a gente sempre ouvia falar de uma inadimplência alta, né? Então, são esses fatores aí que, ao longo do tempo, o DAI deixou de ser a pérola da administração e passou a ser uma empresa que está na situação que está hoje. Sr. Izar, o senhor falou um ponto bastante interessante, né? Dizendo que a tarifa aqui, ela está aquém daquilo que é necessário, ou daquilo que seria suficiente para o DAI poder investir. Essa política da tarifa, né? O valor da tarifa que é fixado na cidade, é uma decisão técnica ou era uma decisão política? Na verdade, a elaboração a definição da tarifa era feita pela diretoria financeira, né? Agora, a diretoria financeira vinculada sempre ao prefeito. Então, eu não posso responder para você como que era isso, mas o DAE tinha os custos, né? E essa definição cabia à gestão do município, do DAE e do município. Então, ela não estava a nível técnico, né? A tarifa tem que ser tanto, né? Os técnicos não tinham condição, não tinham competência para definir a tarifa. A gente passava o custo, né? O custo da água e depois, então, essa definição era da diretoria. Diante dessa tarifa que hoje se cobra, né, diante dessa perda que hoje existe de água, que o senhor mesmo apontou, um dos pontos aqui até na submedição, o senhor entende que o DAI hoje tem capacidade financeira e técnica para resolver o problema, ou ele precisa de uma ajuda financeira extra, ou seja, um empréstimo, ou o senhor entende que é melhor fazer uma concessão do DAI para uma empresa terceirizada? Olha, teve um presidente no DAI que ele dizia o seguinte, que o serviço de água de qualquer cidade é uma empresa no município. No caso de Bauru, 400 mil habitantes, é uma única empresa que vende um produto que todo mundo necessita e não vive sem ele, e que se a empresa não tiver para vender, o consumidor fica bravo e com razão, né? Que empresa
empresário que não quer ter uma empresa com essas condições, né? Ele vai ser o único fornecedor no município de 400 mil habitantes. Todo mundo quer comprar, porque tem que comprar. Então, eu vejo que o DAS é viável. A questão é ter uma tarifa coerente, na minha maneira de ver. E outra questão é a inadimplência, né? Que sempre teve inadimplência. Não sei quanto que está a inadimplência hoje, mas sempre teve, sempre ouvia falar de inadimplência. Então, a empresa não tem uma tarifa, vamos dizer assim, condizente, e ainda tem inadimplência, aí não tem como investir. E uma outra questão muito séria que eu vejo no DAI é a descontinuidade administrativa. Porque, às vezes, são colocados gestores no DAI que, às vezes, nem são do ramo. Então, até a pessoa tomar conhecimento de tudo, engrenar, quando ela resolve começar a fazer alguma coisa, já passou meio mandato, né? Aí, daqui a pouco, muda. E, às vezes, nem isso, né? Às vezes, que nem agora, muda, não fica nem um ano, nem 6 meses no cargo. Então, é difícil para uma empresa que tem uma rotatividade da gestão assim tão grande como tem tido no DAI ultimamente, de você seguir um norte, né? De você seguir com umas propostas, né? Para melhoria do sistema. Então, são uma série de fatores aí. Só para finalizar, o senhor entende que o DAI, hoje, ele tem condições de manter a estrutura com o pessoal e com toda a sua equipe para dar essa resposta que a população precisa, que é ter água na sua torneira, ou o senhor entende que a concessão, como está sendo aventado pela equipe da prefeita, é a melhor saída, é a melhor solução? Eu não diria que a terceirização é a melhor solução. Eu acho que, como eu comentei, como essas correções, o DAI tem que ter a investir em troca de hidrômetros para melhorar a receita. Isso em termos de cobrar aquilo que está distribuindo. Está distribuindo uma boa parte que não está recebendo por isso. Então, isso já vai alterar, já vai melhorar a receita. Tem que verificar, estudar aí exatamente a tarifa, né? Ver o custo e, em cima disso, você ter um acréscimo para você poder investir. Então, eu acho que cobrar as inadimplência, né? E eu acho que, diante dessas questões, o DAI é viável. Tá ok. Muito obrigado, senhor Izar. Eu estou satisfeito, Guilherme. De nada. Vereadora Chiara. Eu quero cumprimentar o seu Izar de Almeida. E antes de fazer aqui alguns questionamentos, eu estava dizendo aqui aos colegas como é lindo, né? Nós temos aqui uma pessoa que entrou no DAI em 1972. O senhor tem de DAI quase o que eu tenho de vida, né? E entrar como topógrafo e chegar aí a aposentadoria com um plano diretor de águas, eu acho que é um crescimento fabuloso. Nós tivemos aqui, seu Izar, na semana passada, uma oitiva com o professor Luiz de Bernardo, que elogiou muito o senhor, como o vereador Meira já falou. E, pelo que eu estou entendendo, o seu retorno em 2014, ele aconteceu já no momento de elaboração do plano diretor de água, né? Eu acho que esse contato com o professor se deu já depois que tinha se iniciado, né, a elaboração do plano. E o senhor causou muito boa impressão, tanto é que foi citado agora, né, nessa oitiva em especial, quando nós conversamos sobre a atualização do plano diretor de água, né? O atual presidente do DAI, o Marcos Saraiva, disse que ele entende que a equipe do DAI
teria condições de fazer essa atualização do plano diretor de água, né? E o presidente da empresa, né, que elaborou o plano, né, o professor Luiz de Bernardo, diz que a empresa precisaria de aproximadamente 6 meses para fazer uma atualização desse plano, né? E por que eu me preocupo com a atualização do plano? Primeiro que do que nós entendemos até agora do plano diretor de água, é ele que é o instrumento, não só norteador, mas agora como lei, o instrumento que deva ser executado, né, para que a gente tenha uma solução para os problemas que nós enfrentamos com a questão da água no município de Bauru, em especial, né, a falta da água. E aí, eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte: primeiro, como o senhor recebeu o plano diretor de água? O senhor concorda que é um instrumento capaz de resolver o problema da falta d'água? Digo isso por quê? Porque o senhor citou aqui situações que estão contempladas nesse plano, né? Controle de perdas, com troca de hidrômetros, aumenta a receita, é uma coisa que está bem apresentada no plano, né? A política tarifária também está muito bem apresentada no plano, né? A questão da inadimplência, não, mas nós ouvimos nas oitivas também que a questão da inadimplência é uma preocupação e que o DAI hoje apresenta um jurídico, né, que tem feito todos os encaminhamentos necessários para resolver a questão da inadimplência. E a descontinuidade administrativa, que é de longa data, e esse ano nós já tivemos um começo de governo que já trocou, né, o gestor do DAI, então assim, já começa fazendo o que os outros já fizeram, né, já começa insistindo no erro das trocas de gestores. Mais uma coisa me chama a atenção, porque o senhor citou aqui a questão de captação de água na água parada. E o plano não contempla, né? O plano vai até 2034 e ele não contempla, ele deixa essa questão para posterior. Então, eu queria entender do senhor. O senhor acha que esse plano, né, ele realmente é um plano que vai resolver as questões nossas? Se era em 2014, continua sendo agora, né? Eu não sei o quanto o senhor está familiarizado e lembra do plano, né? Eu acho que a gente acaba exigindo muito também. Mas se o senhor puder falar um pouquinho a respeito... Tenho 71 anos. Se o senhor puder falar um pouquinho a respeito, né, de como o senhor recebeu o plano, né, e do que lembrar, né, se entende que ainda hoje ele é um plano a ser seguido, e sobre a questão da atualização, né, se o senhor pensa que essa atualização é uma atualização que o DAI tem condições de fazer, né, já que o senhor não está mais lá e foi tão... bem falado aqui, né? Olha, se a equipe do DAI for a mesma, né, e tal, e a gente sabe que muitas pessoas se aposentaram, né, e a gente fica com receio de repente, a gente sugerir, né, que o plano seja atualizado com a própria equipe do DAI e a gente patinar em situações que talvez a empresa que elaborou tenha melhores condições de estar apresentando essa atualização. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito disso, por favor. Não, eu tenho o plano como um excelente plano. As propostas são aquelas mesmas. A captação, ele sugere no primeiro momento alguns poços e a segunda captação no Batalha. E para uma outra fase, que não é o período do plano, a captação na água parada. Porque até ele fez até uns comentários a respeito, né, que a gente tem alguns problemas com a água da água parada, porque a penitenciária, o esgoto da penitenciária cai lá, do Candeias, que é o tratamento lá da Pousada de São Paulo. Então tem algumas, não são restrições, mas são algumas preocupações que tem que ser levadas em consideração numa futura captação lá. Mas não é uma captação para ser desprezada, né? Mas nesse primeiro momento, na visão do plano, é você fazer os poços e você fazer a segunda captação no Batalha.
E eu acredito que é um plano excelente que, em termos de atualização com o pessoal do DAI, quando foi feita a setorização da Bela Vista, já existia um plano de setorização que foi feito lá atrás, no primeiro governo do Eric, pela engenheira Nilceia de Fátima, que já é, inclusive, falecida. E eu estava com ela naquela época lá. Esse plano ele foi implantado lá na Vila Quágio, na região do Parque União. A gente fez algumas adequações, algumas alterações, e ele foi implantado e funcionou muito bem, e está funcionando. Precisa complementar e concluir lá a setorização da Bela Vista, que parece que vai ser concluída ainda esse ano, pelo que eu ouvi, né? Então, eu acredito que, e outra, foram contratados novos engenheiros no DAI lá, e eu acredito que eles possam ter condição de atualizar o plano, mas eu acho que deveria, o próprio corpo do DAI, né, técnico do DAI, deveria se manifestar a respeito desta possibilidade. Na minha opinião, eu acredito que eles teriam condições de elaborar. A grande questão é o seguinte, o pessoal do DAI, no meu tempo, tinha pouco engenheiro, né? Mas a gente fica muito envolvido com a operação do dia a dia, né? Então, são os problemas que surgem na operação do dia a dia, os pedidos de montar processo para aquisição de material, então, uma série de atividades que você tem que fazer no dia a dia que acabam tomando seu tempo. Então, eu não sei se o DAI, eu não sei quantos são agora, mas eu sei que houve um aumento no número de engenheiros. Para essa setorização, na minha opinião, o pessoal que está lá tem condição de desenvolver o projeto, né? Então, eu acho que o plano foi bom, deve ser seguido, deve ser atualizado, porque a cidade ela tem um desenvolvimento, às vezes você pensa que ela vai desenvolver para um lado e vai para o outro, então você tem que fazer algumas adequações, em termos de rede, em termos de reservatório, em termos de poço, né? Agora, o DAI tem esses poços previstos para perfuração, tem outros projetos lá no DAI para serem executados, e o DAI tem que priorizar os poços que estão, né, nessa crise que nós vivemos hoje. O DAI tem que priorizar os poços que estão dentro da bacia que o Batalha abastece. Por exemplo, foi feito lá o Santa Cândida, na verdade Santa Cândida foi feito Santa Cândida 2, porque quando nós pesquisamos lá para fazer o poço, foi feito um lá nas proximidades daquelas chácaras Parque Aprazível, você descendo ali pela Avenida das Bandeiras, no Parque de Santa Cândida, até o final, aí você desce, vai lá para um vale e anda um pouco naquele fundo de vale, ali na frente vai ter essas chácaras aprazíveis, que ela acaba saindo na rodovia Bauru-Marília. Então, o primeiro poço foi locado ali. Só que a vazão dele prevista pelo projeto elaborado pelo DAE, era 130 metros cúbicos. Depois, como existia uma distância muito grande entre esse poço e o poço Val de Palmas, eles estão no mesmo alinhamento, a gente chegou lá no DAE e foi elaborado um outro projeto com uma vazão de 180 ali próximo da rodovia, onde tem aquele pessoal que vende gado ali, que tem um recinto ali, né? E o poço foi feito ali nas proximidades do lado da rodovia. E a produção da vazão de projeto era 180 e me parece que a vazão ali consegue tirar mais de 200 metros cúbicos por hora. Então foi feito ele abastece a região que consome água da ETA, então já houve uma redução da água da ETA em função desse poço. Tem mais esse primeiro poço lá, daquela região, né? Vai fazer aqui o poço na Praça da Bíblia, na Praça Portugal, que se você produz e coloca no reservatório na Praça Portugal, é água da ETA que deixa de vir para cá, né? Se o poço, parece que a vazão é 180 metros cúbicos, vai dar 50 litros por segundo, então é 50 litros por segundo de água que vai deixar de sair da ETA e vir para a cidade. E parece que vão furar um outro também no reservatório do shopping, também é água que vai deixar de vir da ETA para cá e vai sobrar lá para a região da Falcão Independência, que
que consome basicamente a água da ETA. Então, eu acredito que o plano é válido, ele requer atualizações e o pessoal do DAI, na minha opinião, teria condição de desenvolver aí. Lógico que isso não vai ser uma coisa assim, como eu falei, em função do dia a dia, que toma muito tempo deles, né? Vai ter que ser feito assim gradativamente, mas é melhor você fazer gradativamente do que não fazer, né? Então, basicamente seria isso. Só com relação ainda à setorização da Bela Vista, a gente atualizou o projeto e eu acompanhei lá a execução, a implantação da parte 1 lá, que é a região ali da Vila Coágio, e depois a parte 2, que é ali nas proximidades do Parque União. Falta agora da Rua Padre Anchieta até o Anônimo de Assis, da Olavo Bilac até a Rua Alciara. Eu agradeço demais as respostas do senhor e queria só fazer uma observação aqui, que parece que o senhor ainda está no DAI, ou o DAI está no senhor, né? Era isso, obrigada também, Guilherme. Obrigado. Vereador Júlio César, algum questionamento? Eu teria um questionamento também, escutando o senhor falando, quando o senhor, uma dúvida técnica, quando o senhor fala em medição da vazão da ETA, por exemplo, através de micromedidores, fazendo uma correlação, né? Que tipo de correlação que era? Isso me chamou muita atenção. O senhor pegava a área, a tubulação, fazia um ramal da tubulação para medir com micromedidores aí de 3 metros cúbicos e fazia uma correlação. Como era essa correlação? Através da área interna da adutora? Tipo, eu tenho a adutora de 400 milímetros, por exemplo. Eu tenho uma área interna, daí faria uma ramificação para eu medir com o micromedidor. Daí eu pegaria a área interna dessa tubulação do micromedidor e eu acharia a vazão através do micromedidor. Essa correlação é através das áreas internas da tubulação? Na verdade é o seguinte, essa tubulação de saída da ETA, uma delas de 600 milímetros de diâmetro. Então o sistema era assim, isso é coisa bem antiga, o pessoal já nem usa mais. Hoje tem já os macromedidores no diâmetro certo e tal. Então você fazia 2 furos na tubulação, introduzia uma tubulação de 3/4 com a ponta voltada para o fluxo e a outra voltada para o contrafluxo. Instalava o medidor de 3 metros do lado de fora, media a vazão que passava ali. E media com outro equipamento que chama o tubo Pitot. Você também seria uma haste dentro, também mede vazão. Então, a velocidade, né? Mecânico que você introduzia na tubulação, tem todo lá um esquema, um procedimento para fazer, e esse equipamento mede a vazão em função do diâmetro e da velocidade da água que passa. Então ele media a vazão que passava no tubo de 600 milímetros e media a vazão que passava no hidrômetro de 3 metros cúbicos. E definia um coeficiente de relação de vazão, né? Então ele não precisava toda vez ir lá e introduzir esse equipamento dentro da tubulação, ele ia lá fazer a leitura no hidrômetro de 3 metros. É o medidor proporcional. Então, através de um tubo Pitot... dessa forma que se obtinha a vazão. Através de um tubo Pitot... Mas isso já foi desativado, não tem mais, isso foi há muitos anos atrás, né? Através de um tubo Pitot, eu media a velocidade da água dentro da tubulação e com a área interna... Do diâmetro grande. E daí com a área interna... O que passava, em função da área do diâmetro do tubo, você calculava, tinha os coeficientes lá e tal. Tá. Você tinha um tubo pitométrico que deslocava lá, em função da velocidade, havia um deslocamento no tubo
né? Em função da densidade desse líquido e tal, você entrava em umas formas e chegava na vazão do tubo grande. Aí você viu que passava no hidrômetro pequeno e estabelecia um coeficiente de relação. Por isso você tinha a leitura ali direto da vazão nesse micromedidor. Tá. Uma outra questão também que, assim, vendo o senhor falando, pelo tempo que o senhor trabalhou no DAI, a gente vê a dedicação que o senhor tinha no DAI, tanto que depois até de aposentado, o senhor voltou a trabalhar lá, esse amor que o senhor tem pela empresa, né? O senhor achava que em 2013 foi realmente necessário a contratação da Hidrosan para fazer o plano diretor de águas, ou o próprio corpo técnico do DAI tinha condições de fazer esse estudo? Queria uma opinião do senhor. O problema é o seguinte, para elaborar um plano diretor de águas, envolve uma série de fatores, né? Desde qualidade de água do manancial, análises químicas, testes de laboratório, inclusive no próprio relatório, se não me engano consta aí folhas que estão acompanhando o relatório de laboratórios que fizeram análise química, várias análises químicas de água que nem o de Bernardo tem, ele contratou esses laboratórios para fazer esse serviço. Então, e não só isso, o pessoal de campo, né, para coletar os dados, tem engenheiro civil, tem engenheiro florestal, tem engenheiro mecânico, tem engenheiro eletricista, então é uma equipe multidisciplinar que o DAI na época não tinha, né? Então, eu acho que não vale a pena o DAI investir em formar uma equipe de alto padrão, né, nas condições para elaborar um plano diretor, para fazer o plano diretor uma vez só, né? Então, eu acho que é mais conveniente você contratar e depois o pessoal do DAI colocar em prática e continuar atualizando quando necessário, que sempre é necessário que haja a atualização. Essa é a minha visão. Na época, em 2013, na época que foi contratado, o corpo técnico do DAI era composto de quantos engenheiros aproximadamente? Bom, quando eu cheguei lá em 2013, tinha o engenheiro, pode ser que eu esqueça de alguém aí, desculpa, eu 71 anos aí. Não, tudo bem. Eu, a Lucimar, o Weber, tinha um engenheiro eletricista, não me recordo de mais alguém. O DAI, naquela época, não tinha geólogo. Tinha até tido geólogo já no passado, alguns anos atrás, mas ele ficou lá há pouco tempo, um ano e pouco, e depois ele foi para a Petrobras. Então, o DAI ficou sem geólogo. Então, eu gostaria até de fazer uma observação. O DAI, sempre na faixa de 30 poços, né, não ter um geólogo no quadro. Isso ficou muito tempo sem geólogo, quer dizer, é um absurdo. Então, para contratar um geólogo, o DAI tem que ter um geólogo. Puxa vida, nós temos poços, né? O maior volume de água produzido na cidade é água subterrânea, tem que ter um geólogo. Então, agora, acho que faz uns 3, 4 anos que o DAI contratou um geólogo, né? Graças a Deus. Então, é alguém da área subterrânea que pode dar um aporte bom para o pessoal do DAI. Então, a equipe técnica do DAI é bem reduzida na época, em 2013. Eu falei para você, porque esse pessoal, ele é o dia a dia, né? Vamos supor, vai estar trocando uma bomba no poço, tem que acompanhar lá, deu um problema, por exemplo, nesse tempo que eu fiquei lá de 14 a 19, eu praticamente ficava na rua, porque a gente tinha problema, quando entrou o poço perdido em operação, tinha que adequar o sistema lá. Então, eu sentei na mesa lá e elaborei um projeto lá de setorização. Depois ele foi implantado, né? E aí dali tinha problema no Jardim Mary, né? Ali onde tem um reservatório ali na frente da Água Mix, ali do outro lado da rodovia, problema sério de abastecimento, teve que fazer adequação de rede. Então, adequação de rede, adequação de bomba. Logo que eu voltei, na verdade, eu fui lá no Jardim Manchester trabalhar, que foi feita uma rede de distribuição, tinha um reservatório já muito antigo que estava lá, que não tinha entrada de operação, que a água não chegava até lá, porque a água era bombeada lá do poço que tinha na Funcraf, que ela cedia a água para o DAI.
e atravessava a rodovia, abastecia o Santa Terezinha e abastecia o Manchester. Só que a água não chegava na parte alta do Manchester, então abastecia muito mal. Foi feita uma rede de distribuição no Jardim Manchester, ligaram o poço lá no reservatório, deu uns problemas lá de vazamento no reservatório, que era um reservatório que já tinha sido feito há muito tempo, não tinha sido impermeabilizado, desativou, foi feita a permeabilização, botamos a rede para funcionar e a água não chegava, deu uns problemas na rede lá, então a gente ficava lá direto vendo o que estava acontecendo com a rede que foi implantada. Aí acabamos resolvendo e tal. O posto está funcionando, abastece o Manchester, normalmente abastece o Santa Terezinha, abastece o bairro Aimorés, abastece o Distrito 3, todos esses setores, e também ainda manda água ali atravessando a rodovia, como quem sai ali para o lado do final do gás, da parte baixa ali. Então, a gente fica muito na rua, aí problemas na AETA, no Batalha, então o dia a dia consome muito tempo do pessoal. Então, teria que ter um pessoal aí específico para trabalhar com essas questões desse tipo de projeto, né? Que é um projeto que você vai fazer uma vez só. Projeto de rede de água, projeto de rede de esgoto, projeto de adutora, isso daí o pessoal faz como se fosse serviço do dia a dia. Ele tem que projetar uma adutora, projetar uma rede de distribuição de água, isso é feito normalmente, né? Mas um projeto já que não é de rotina, aí com o pessoal que tem lá é meio complicado. Então o DAI durante muito tempo fazia projeto executivo de coletora de esgoto, por exemplo? Já sempre sempre fez e faz. Os interceptores foram todos projetados pelo DAI. Os interceptores ao longo do rio. Hoje os rios de Bauru não têm esgoto. Foi executada uma rede ao longo de todos os ribeirões, né? Inclusive o rio Bauru. Foi tudo projetado e executado pelo DAI. As redes de água também são projetadas e executadas pelo DAI. Tanto o projeto básico como o projeto executivo. O DAI realizou durante... Quando o senhor... Só os projetos dos poços que o DAI não fazia, porque não tinha geólogo, então a gente recorria ao DAE, que é o Departamento de Água e Energia Elétrica do Estado, que é quem gerencia a água subterrânea no Estado e, inclusive, concede outorga, né, de perfuração e de operação. Então, até 2019, quando o senhor fez parte do corpo técnico do DAI, o DAI, tanto as redes de água e de esgoto, o DAI, a própria equipe técnica do DAI fazia o projeto básico, o projeto executivo e a equipe de campo do DAI fazia a própria instalação. Exato. Não, eu acho que eu estou... Mas é porque hoje o DAI está terceirizando tudo, né? Engraçado, né? Como antes, com uma equipe reduzida do corpo técnico dava conta, e hoje está terceirizando. Eu acho isso engraçado, né? Mas tudo bem, eu estou satisfeito com a participação do senhor, né? Só temos a agradecer, né? Alguma consideração final, vereador Meira? Só uma complementação. Bem num passado bem distante, o DAI tinha uma deficiência muito grande de rede coletora de esgoto e de água também. Então, lá no passado, o DAI fazia os projetos, a equipe do DAI executava. Como a equipe era pequena, o DAI terceirizava a execução de rede de esgoto e de água, mas isso lá um tempo distante que eu me lembre. Mas nos últimos anos, por exemplo... Não, nos últimos anos o DAI tem executado. Tá, tanto o projeto como a execução, né? Não, perfeito. Eu só tenho a agradecer a participação do senhor, todos nós da comissão, né? É sempre, assim, interessante escutar pessoas que amam o DAI, né? Que a gente, pelo visto, o senhor tem uma identificação muito forte com a empresa, né? Tanto que depois de aposentado, retornou à empresa, o senhor poderia muito bem ficar em casa, né? E a gente vê que o senhor tem uma identificação muito grande, né, pela empresa. É muito bom escutar pessoas assim, viu? E eu só tenho a agradecer, viu? Obrigado. Por tudo, viu? Obrigado. Então, forte abraço. Obrigado, outro.
Agora iniciaremos com a senhora Lucimar. Agora iniciaremos a oitiva com a engenheira Lucimar Dolores Borro Paz. Pergunta se ela está ouvindo. Tu tá me escutando, engenheira Lucimar? Acho que o microfone está fechado. Está aqui, ó. Oi, bom dia. Bom dia, gente. Tudo bem, Lucimar? Está me escutando? Estou escutando. Tá escutando? Tá me escutando também? Estou escutando. Bom dia a todos, então. Bom dia, Isaac. Lucimar, você é irmã da Nilceia? Sou. Viu como vocês são parecidas, viu? Quanto mais o tempo passa, eu também acho que a gente está ficando muito parecida. Vocês são muito parecidas, viu? Eu conhecia a Nilceia, né? Não conhecia você, eu conhecia a Nilceia, mas vocês são muito parecidas, viu? Lucimar, poderia começar falando um pouco de você, o que você fazia no DAI, uma consideração inicial, né? Eu entrei no DAI em 96, fiz o concurso de engenheira civil, passei, fiquei lá até 2019, atuando sempre na área de planejamento, ou às vezes só como engenheira, dependendo da fase, né? Eu sou engenheira civil, tenho especialização em engenharia de segurança, engenharia sanitária e gestão ambiental. Muito no DAI nessa questão de... antes de entrar no DAI, eu atuava em construtoras, né, na acompanhamento de obras, e depois no DAI sempre estive ligada à parte de planejamento. Lucimar, o professor de Bernardo também comentou, né, que o engenheiro Izar, você, a engenheira Giselda participaram da elaboração, né? Como é que foi sua participação na elaboração do plano diretor de águas? Na verdade, como engenheiro, eu estava na época, se não me engano, como diretora da divisão de planejamento, né? Então, a nossa função era discutir as metas e praticamente colocar os servidores e os assuntos que eles precisavam, os acessos que eles precisavam aos dados do DAI à disposição deles, né? E discutir o que eles estavam pensando, as informações que eles estavam encontrando, se era realmente o que eles estavam vendo, e deixando eles trabalharem e dando espaço para que eles pudessem desenvolver o trabalho deles. Vereador Meira, algum questionamento? Bom dia, Lucimar, tudo bem? Bom dia, Meira, tudo bom com você? Tudo bom. Lucimar, eu queria fazer uma pergunta para você em razão de uma declaração do Rodrigo aqui na SEI. O Rodrigo, o deputado Rodrigo Agostinho, que foi prefeito municipal, ele disse que quando ele assumiu o governo, ele procurou identificar no DAI quais eram os problemas que o DAI enfrentava em razão da crise hídrica e quais eram as possíveis soluções. E ele disse que, na verdade, cada técnico, cada grupo de pessoas com quem ele conversava no DAI apontava um caminho diferente. Então ele falava, poxa, quem que eu vou seguir? O A, o B, o C ou o D? Então aí ele disse que a justificativa para a contratação de um plano diretor de águas foi exatamente para que tivesse uma cartilha ou então uma referência para o município, para o DAI, para a solução do problema da crise hídrica que a cidade enfrenta, que é a falta d'água na torneira dos bauruenses, principalmente para aqueles que são contemplados pela captação do Rio Batalha.
e também para poder atender na plenitude as demais áreas da cidade. Além do que, reduzir as perdas que giram em torno de 47% a 48%. Pergunto para você vivenciou 2 fases no DAI, antes do PDA e depois do PDA. Primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte: o plano diretor de águas, ele é um importante instrumento, ele é necessário, ou ele simplesmente foi contratado para se ter um documento orientativo no DAI? Porque, ao que consta, desde 2014, quando ele entrou, deveria entrar em vigor, porque ele tem um cronograma de 2014 a 2034, muito pouco se fez. E o argumento é que não tem recurso. Se não tem recurso, tem que buscar recurso. Então eu pergunto para você, o plano diretor de águas, ele foi necessário ao município ou simplesmente foi uma aquisição para que o prefeito pudesse lavar as mãos e falar, eu tenho um documento aqui? Bom, então são vários assuntos na mesma pergunta. Então, sobre o que o prefeito Rodrigo Agostinho comentou, vou voltar um pouquinho lá atrás com o doutor Isar, eu fiz o curso de controle de perdas em 2000. O DAI me proporcionou essa situação para estudar o controle de perdas, né? E um dos focos que todo esse curso de controle de perdas ele coloca, que se você fizer o controle de perdas, setorização, a macromedição e tudo, nós vamos ter um ajuste no consumo que às vezes é possível até você descartar alguns sistemas de produção que estão pensando em fazer, porque esse controle de perdas ele reduz ele dá essa condição de você postergar essas obras de produção, tá? Outra situação que nós tínhamos, que a gente discutiu, inclusive o Zahar, o CEA e eu, que eu tive a oportunidade de trabalhar com ela no DAI, era que o Batalha realmente era frágil e que na época que eu entrei, o Batalha, ele se estendia, a distribuição do Batalha até lá na região do Redentor. Então, nós conversamos e discutimos que o ideal seria ir colocando postos nas periferias ou na periferia do perímetro urbano, né, para empurrar a água para dentro e ir reduzindo a região de abastecimento do Batalha. E isso foi fazendo durante longos anos. Eu acho que o que o prefeito Rodrigo se referiu é que, assim, muitas pessoas achavam, não dentro do DAI, mas outras pessoas vinham dizer que a gente buscava no Tietê, que tinha que fazer isso, que tinha que fazer aquilo. Então, com o passar dos anos, a gente, infelizmente, verificando que nós não tínhamos recurso para atender tudo e desenvolver, sacramentar projetos que a gente tivesse em mãos para poder buscar um financiamento, um recurso federal, alguma coisa, que se começou a falar no documento do plano diretor. Então, que a gente teria um diagnóstico real, porque o que acontecia tecnicamente, o que acontece tecnicamente, as faltas d'água, as necessidades, isso a gente sempre teve conhecimento, todo o corpo técnico, de como isso deveria ser, o que a gente precisaria. Só que o dia a dia nosso não conseguia fazer com que nós transformássemos isso em documentos que a gente pudesse buscar um financiamento. E também essa muita diversificada, essa falta de continuidade na administração, você não conseguia seguir o caminho que você estava levando. Então, de repente, a gente tinha uma intenção, nós vamos focar aqui, de repente vinha uma outra pessoa e falava assim, mas eu não tenho interesse em investir nessa área, eu quero ir para lá. E mesmo as questões de expansão de perímetro urbano, né? Então, uma coisa que eu sempre falei é que o DAI, ele sempre esteve atrás do desenvolvimento da cidade, porque a gente não conseguia investir na velocidade que a cidade crescia. Tanto em 2000 e alguma coisa, a gente começou a ter a contrapartida dos empreendedores. Nós precisávamos,
muitas obras foram feitas, muitos poços foram perfurados por iniciativa da empresa privada, porque era o que o DAI exigia. Você vai empreender lá, você vai ter que produzir água. Então, eu entendo que o plano diretor, ele veio sacramentar toda uma discussão, uma ideia, e realmente dar um norte e fixar para que as diversas administrações seguissem aquele rumo, porque era uma forma de modernizar e colocar o DAI, né, que está muito defasado tecnologicamente e tudo, como vocês estão acompanhando, era uma forma de dar uma diretriz e sacramentar o que o DAI teria que fazer, as administrações, o que os técnicos teriam que seguir. Nós começamos a ter a ideia do plano diretor em função do que ocorreu com o tratamento de esgoto. O tratamento de esgoto, o sistema de tratamento de esgoto de Bauru, ele foi estudado por uma empresa e foi em 2002, acho que ele entregou o estudo de concepção. E de lá para cá, o DAI seguiu aquelas metas. Lógico, em 2005 houve a intervenção do Ministério Público que determinou uma tarifa especial para o esgoto e que foi possível os investimentos. Mas a água, a gente achava que chegou uma situação que a gente precisava também de um caminho desse, que seguisse essas diretrizes técnicas e, se possível, a gente conseguir alguns recursos extra-DAI. Respondi, vereador? Consegui responder? Não, tá, você explicou assim, ficou bem claro que você disse o seguinte, se eu estiver enganado, você disse que o plano diretor de águas, ele estabeleceu um norte para a administração e que a descontinuidade na administração da autarquia dificulta, na verdade, o cumprimento disso. Nós tivemos recentemente aqui um presidente do DAI, em que ele falou assim que esse plano do diretor de águas, ele não deveria ser descartado até, porque na visão dele, presidente, ele não entendia como viável e nem como um documento, vamos dizer assim, uma referência para resolver a solução da crise hídrica do município. E isso fica bem claro que quando determinadas pessoas são escolhidas para administrar a autarquia, dificulta muito, o andamento o cumprimento do plano diretor de águas. Aí eu pergunto para você o seguinte: quando terminou o plano diretor de águas lá em 2013, 2014, em que o Rodrigo já tinha o plano e tinha também já a estimativa de custos, porque tem uma estimativa de custo lá na ordem de 256 milhões no plano. E ele hoje, na verdade, custa, segundo alguns técnicos, em torno de 400 a 500 milhões para dar cumprimento ao PDA. Pergunto para você, na época, o prefeito Rodrigo e o presidente da autarquia discutiram lá uma possibilidade de um empréstimo junto a alguma instituição financeira para viabilizar o cumprimento do plano diretor de águas, ou simplesmente o plano diretor de águas ele foi elaborado, foi muito bem feito e colocaram ele numa gaveta? Porque o Gazeta, ele transformou o plano diretor de águas em 2019 em lei, mas de 2014 a 2019 ele era apenas uma referência. Eu pergunto, em algum momento lá na administração foi discutido o empréstimo para viabilizar o cumprimento do plano diretor de águas ou não? Sim, nós fizemos, na época tinha um plano do governo federal que para a gente solicitar, que a gente falava assim, eles abrem uma linha de financiamento e você encaminha as cartas consultas e os projetos básicos, que seria, no caso, o nosso plano diretor, E nós encaminhamos, acho que sobre a setorização e acho que 10 reservatórios e 4 ou 5 postos, eu já não lembro mais o conteúdo. Então, nós entramos com essa carta consulta no governo federal, na época no Ministério das Cidades. E só que a resposta foi, ok, Bauru, financiamento, não tem dinheiro a fundo perdido para esse tipo de obra que vocês estão querendo.
Só que o financiamento, ele vem via Prefeitura Municipal, ele não vem para o DAI. Então, a gente não consegue, pelo Ministério da Cidade, eu estou desatualizada em relação a isso, mas foi o que a gente viveu na época. Eu não consigo fazer o financiamento pelo orçamento do DAI. Eu tenho que fazer orçamento vinculado à Prefeitura Municipal. E esse financiamento não era viável. A Prefeitura não tinha capacidade de endividamento. Então, foi descartada essa situação de pegar recursos federais, ou que era o que estava aberto na época, né, de financiamento. Agora, em financiamento em bancos privados ou públicos, isso eu desconheço. Bom, então o plano diretor de águas, ele foi exposto, tinha lá uma previsão orçamentária para a sua viabilização e, ao seu ver, então, a administração não se esforçou em momento algum para que esse recurso fosse viabilizado, porque o DAI por si só, você sabe que não tem capacidade financeira para fazer esse investimento. Então, eu pergunto, né, eu penso assim, Lucimar, vou falar uma coisa para você, é a mesma coisa eu comprar um carro zero e pegar o carro zero e falar assim, pô, esse carro aqui é zero, eu vou guardar ele na garagem, vou deixar ele aqui uns 10 anos guardado. Não serviu para nada. O que adiantou eu fazer aquele investimento? Então, quando eu faço um investimento, eu, pelo menos, eu tenho uma perspectiva de retorno desse investimento. Então, o que se buscou com o plano diretor de águas? É apenas ter uma carta orientativa ou era, de fato, fazer o investimento? Eu só queria que você me respondesse isso aí, objetivamente. Você, como técnica. Objetivamente, era seguir. Nós tivemos, começamos a compra de hidrômetros. Nós tínhamos a política de todo ano, a cada divisão, elaborar o seu PPA, né? Acho que ainda tem isso hoje, né? E esse plano, todos os pedidos, os PPAs apresentados, eles contemplavam etapas do plano, né? Só que quando chegava lá na divisão financeira, ela falava, não, você tem que priorizar o que você vai fazer. Então, dentro do todo o escopo do plano diretor, você vai ter lá, tipo, 1 milhão, 2 milhões para você investir. Aí iam as prioridades. A prioridade sempre acabava sendo poço. Começando na época que eu estava lá, tivemos uma verba, acho que para comprar hidrômetros 2016 ou 17, uma coisa assim. Foi a primeira ação efetiva, assim, do plano diretor. O restante era a questão dos poços, que era sempre prioridade a produção de água. O doutor Isar, ele teve uma época que ele pegou, porque assim, o plano diretor, ele fez os esquemas das setorizações. Aí a gente tinha que pegar setor por setor e detalhar para o executivo. Então, o doutor Isar fez todo o projeto executivo baseado no que o plano diretor tinha feito da setorização da Bela Vista, e começou a ser implantado no final de 18 ou 19, uma coisa assim. Acho que terminou em 19 uma parte, eu ainda estava lá. Então, assim, realmente é uma peça orientativa. O problema é que a gente não tem uma tarifa condizente com as necessidades de investimento do departamento. Entendi. Bom, essa da tarifa, você já me deu uma resposta que eu queria ter, que eu ia te perguntar se a tarifa era condizente ou não. Pelo que você falou, não. Eu queria saber o seguinte, você falou que fez um curso de controle de perdas, né? Pago pelo DAI, subsidiado pelo DAI. E aí, quando você voltou, depois desse curso, você chegou a apresentar algum relatório, alguma proposta de sugestão para redução de perdas? Porque hoje você sabe que nós continuamos ainda perdendo 48%. Então, eu queria que você estabelecesse, assim, como numa escala prioritária, o que você enxerga como necessário
para que o DAI possa fazer para reduzir essa perda? O que nós deveríamos começar por onde? Substituição dos hidrômetros, que é a micromedição? E qual que seria, na sua opinião, o que seria viável para o DAI? Porque nós temos que reduzir a perda de algum jeito, né? Então, no meu entendimento, a setorização das redes do DAI, porque é impossível você trabalhar com uma rede que a norma fala que você tem que manter uma pressão na tubulação no máximo até de 40 e você ter setores da cidade com 80. Isso prejudica muito o sistema, porque os vazamentos que a gente tanto briga, que tanto ouve na mídia, que causa tantos problemas, ele é diminuído significativamente com a setorização, porque você vai trabalhar e vai passar os setores a trabalharem dentro dessa condição de norma, de 10 a 50, né, que é o que a norma fala, preferencialmente em 40 MCA, né, 40 metros de pressão. Então, para mim, a obra mais urgente, mais do que trocar micro, seria a questão da setorização, porque você reduz vazamentos. A micromedição também é um problema, porque a partir do, não sei em que ano lá, 60, 70, que o DAI adotou que o parque de hidrômetros seria colocado pelo próprio consumidor, isso é difícil de você obrigar a pessoa a gastar R$80 para trocar um hidrômetro. E às vezes ela vai comprar, como sempre, compra o mais barato. E às vezes não é o ideal o consumo dela, porque o hidrômetro, ele trabalha dentro de uma faixa de consumo. Se eu ponho um hidrômetro grande num consumo pequeno, esse hidrômetro não vai medir a água que a pessoa vai ter submedição. E a mesma coisa na parte de cima, se ele for pequeno, para muito consumo, ele também tem submedição se a pessoa consome demais. Então, o ideal seria o DAI fornecer esses hidrômetros, né? Só que isso depende de mudança de lei, tem uma série de ações aí que todo mundo sabe, mas é difícil de acontecer, porque o DAI não tem um dinheiro para investir. Então agora, a partir de hoje, nós fizemos isso acho que no Gasparini, a partir de hoje todos os hidrômetros são do DAI. Quem troca, quem administra, porque o hidrômetro é equivalente ao relógio da nossa entrada de energia. É ali que passa todas a nossa demanda, né, que a gente entrega. Então, isso deveria ser do DAI, responsabilidade do DAI e não do consumidor. Né? Então, mas aí é uma política, você tem que adotar políticas, determinar verbas, perseguir essas metas no orçamento, o que fica difícil para nós dentro da situação. Se vocês leram o plano diretor, vocês sabem que a nossa tarifa lá em 2013, ela já era muito defasada, a gente nunca teve uma condição de atualizar o DAI como uma empresa. No meu entendimento, o DAI é uma indústria. Assim como a Coca-Cola produz água, envasa e distribui, o DAI produz água, distribui, envasa nos tubos e distribui isso. Então, só que a gente nunca conseguiu essa gestão empresarial para o DAI, nesse sentido. Apesar de todo esforço nosso, existe muita ingerência nessa questão. Os nossos insumos são todos relativos à energia elétrica, que sobe como quer. Nós chegamos um ano de ter que parcelar a conta de energia, porque a gente não tinha dinheiro para pagar a conta de água. Nós pedimos, às vezes, os diretores financeiros, eles até chegavam com uma proposta, só que
existe uma política social em relação ao DAI por ser um departamento da prefeitura, né? Então a gente sempre sofreu com isso, a gente nunca conseguiu uma atualização. Então eu acho que a setorização, a questão de reduzir as perdas físicas na rede já vai ajudar, porque aí depois tem as perdas são divididas em físicas e aparentes e as físicas de sistema. Então a física no micro, para mim, é uma física de sistema, porque eu acredito que ela seja menor do que uma perda de setorização nas redes. Lucimar, eu vou fazer uma pergunta aqui, final, mas vou direto ao ponto, que é o seguinte: diante da sua experiência profissional ao longo de muitos anos aí no DAI, eu não sei se você tomou conhecimento, mas o governador do estado, ele apresentou um projeto de lei na Assembleia Legislativa criando as unidades regionais de serviço de abastecimento de água potável. Isso significa o seguinte: ele pega lá um grupo de municípios, vários municípios, o Bauru está a unidade na UR2, e junto com o Bauru tem vários municípios. Qual que é a intenção do governo? É como se fosse promover uma concessão no serviço de abastecimento de água regional, ou seja, você vai regionalizar o abastecimento de água, concedendo isso para uma empresa privada. Só que o município tem que fazer a adesão, ou seja, tem que concordar ou não. Por outro lado, a prefeita municipal criou uma equipe, uma comissão para estudar a concessão do DAI. Diante de tudo isso que você falou, e trabalhou muitos anos, você falou em ingerência política, descontinuidade, tarifa não condizente, uma série de problemas. Pergunto para você, o DAI, para não continuar sendo um departamento da prefeitura, e sim uma empresa, ele tem condições, com recursos próprios, com corpo técnico vigente, dar continuidade e transformar isso numa empresa e, de fato, resolver o problema? Ou é melhor ele fazer a concessão desse serviço para a iniciativa privada? Não, de forma nenhuma. Iniciativa privada, não. Porque o que a iniciativa privada vai fazer? Ela vai reajustar a tarifa. Não tem como. Se o meu produto está subsidiado, que não é nem o caso, né? Se o meu produto eu estou tendo prejuízo na empresa porque o meu produto não está de acordo com o mercado, ou com os meus insumos, eu tenho que reajustar. Uma empresa privada, ela vai entrar, a primeira coisa que ela vai fazer é falar: olha, o meu metro cúbico custa R$15 para ser produzido, eu vou cobrar 17. Não tem como. Isso é líquido e certo, não adianta imaginar que há uma concessão, não sei o quê. Não, eu entendo dessa forma, entendeu? A empresa que entrar, ela vai subir tarifa, ela vai ter que arrecadar de acordo com o que ela gasta. O produto dela vai ter um preço de mercado, e eu acho que é isso que o DAI precisa, entendeu? Gradativamente, não sei como, executivo, né? Essa é a minha opinião, hein? Não tem nada político a dizer, nada nesse sentido. Como funcionária do DAI, que fui e que ainda sou, de certa forma, porque ainda não me desliguei de lá, eu acho que tem que ter uma programação, um estudo de tarifa e uma programação para colocar o DAI nos trilhos, nos eixos. Todo mundo sabe lá dentro o que tem que fazer para o DAI não ter crise hídrica, para o DAI não ter problema. Todos os técnicos, todo mundo sempre conheceu. Só que nós estamos numa situação, a equipe técnica ela fica subjugada a um orçamento que não cabe ao técnico definir o valor da tarifa. Ele apresenta as necessidades, mas ele não tem esse poder de falar: a tarifa tem que ser tanto. Até alguns diretores financeiros, eles até se manifestaram, fizeram planilhas, estudaram, mostraram. Só que é difícil, não existe esse apoio, esse entendimento.
se tivesse que fazer um reajuste da tarifa hoje, necessário, qual o percentual que você acha que teria que fazer? Enquanto que a tarifa está desajustada? Porque todo mundo fala aqui que o problema é a tarifa, é isso, aquilo, que o DAI não pode ser privatizado, que o DAI não pode ser concedido, porque o DAI tem condições. Tudo bem, eu tenho que ouvir todas as ponderações, como a sua também. Você está defendendo uma autarquia que você sempre trabalhou e sempre defendeu. Agora, tudo bem, você que é técnica hoje, nós sabemos aí que muitas vezes a tarifa deixou de ser aumentada em razão de decisões políticas. Mas tudo bem, hoje a gente fala assim, mas se fizer uma concessão, a tarifa nossa vai aumentar de R$10 para R$13. Pô, mas você acabou de dizer que, de fato, precisa ter um realinhamento da tarifa. Afinal de contas, né? Hoje, com a sua experiência, quanto que você acha que a tarifa deveria ser aqui em Bauru? Qual seria o percentual mínimo necessário para você ter esse realinhamento e essa adequação das receitas do DAI com a necessidade de investimento? Vereador, eu realmente não posso me manifestar, eu não tenho esses dados, porque a gente precisa fazer um estudo em relação ao valor do cloro, quanto que consome, quanto que está a energia elétrica, que eu não tenho noção de quanto que está gastando por metro cúbico de água produzida. Então, eu teria que fazer um estudo e realmente subir essa tarifa. Eu não tenho ideia nem de quanto está o metro cúbico hoje, para ser sincera. Eu não me preparei para essa informação. Se os senhores precisarem, eu posso até tentar com os colegas lá, a gente levantar alguma coisa. Mas eu realmente não me preparei para essa resposta. Mas eu agradeço, mas eu acho que seria interessante se você conseguir isso, até para a gente ter uma noção daquilo que realmente é necessário, porque ou a gente enfrenta o problema, né, com todos os percalços que ele possa ocasionar, ou os embates que possam ter, ou então a gente vai ficar na mesma coisa. Se a gente continuar com a tarifa desatualizada, como você falou, com praticamente a impossibilidade de buscar investimento fora. Então, nós não vamos cumprir o PDA nunca e nós vamos ficar com aquele problema que o vereador Júlio aqui, embora ele fique quieto, mas ele é muito observador, ele fala o seguinte, o que importa para a gente aqui, o que importa para o consumidor é água na torneira. Entendeu? E aí, o preço que a gente vai pagar por essa água na torneira 100%, todos os dias ali limpa e abundante, isso tem um preço. Então, nós queríamos saber qual é esse preço, exatamente para que a gente possa fazer um apoio, ou pelo menos alinhar com a prefeita, porque a decisão é da prefeita, nesse sentido. Porque, caso contrário, se ficar do jeito que está, eu não sei se a senhora vai concordar comigo, nós não vamos resolver o problema. A gente vai ficar discutindo aqui, e aquilo que o vereador Júlio fala, não vai ter água na torneira para pelo menos 140 mil pessoas hoje aí padecem desse problema. É isso. Muito obrigado, viu? Só uma lembrança minha aqui, coisa de uns 5 ou 6 anos atrás, um diretor financeiro, ele apresentou uma tabela, pediu um reajuste de 52%. Isso eu lembro que aconteceu, que foi um choque para todo mundo. Ela trabalhou nessa planilha, ela fez isso tudo e ela chegou no resultado de 52% na época, 5, 6 anos atrás. Então, só para ter uma ideia de qual é o impacto que vai ser, mais ou menos, que a gente vai levantar. Eu vou atrás disso para o senhor pode ter certeza. Obrigado, vereador Meira. Vereadora Chiara, está com a palavra. Obrigada. Bom dia, Nocimar. Bom dia, querida. Prazer ouvi-la, viu? Antes, eu só queria falar que o vereador Marcelo Afonso está acompanhando nós aqui na reunião da comissão. Eu acredito que você tenha dito tudo o que nós gostaríamos de ouvir, né? Eu acho que é importante sempre que a gente ouve técnicos, né, falar sobre o DAI. Eu acho que
a parte política, ela tem mais atrapalhado do que colaborado com o Departamento de Água e Esgoto da nossa cidade. Então, sempre que a gente tem essa oportunidade e ouvir com tanta transparência, né, com tanto amor pelo departamento, a gente fica muito feliz, né? E foi assim agora há pouco também com o seu Isard Almeida. E eu gostaria só de fazer uma pergunta bem objetiva, até por causa do adiantado da hora. Se a engenheira Nucimar assumisse a presidência do DAI hoje, você atualizaria o plano diretor de água com a equipe do DAI ou contrataria a empresa que realizou para fazer uma assessoria, uma atualização? E por quê, né? Bom, eu não sei como está distribuído o serviço lá dentro do departamento. Mas uma coisa eu posso dizer para você, todos os engenheiros que estão em cargo de diretoria, eles não têm condições de sentar e desenvolver um projeto, escrever, analisar. Eu não sei quais os outros engenheiros que têm e o que eles estão fazendo lá dentro. Entendeu? Então, por isso foi um dos motivos que alguns trabalhos a gente não consegue desenvolver, porque você não tem tempo para sentar numa sala, pegar um computador, pegar dados, transformar isso em projeto nesse nível do plano diretor. Eu acredito que a atualização do plano diretor hoje, ela vai vir mais em função do que já se foi feito do plano e das novas expansões de perímetro urbano que ocorreram de 2014 para cá. Porque assim, aí mais relocação de sistemas, entendeu? Porque houve um adensamento da verticalização que não existia na época de 2014, um adensamento com Minha Casa Minha Vida, essas situações. Então, eu acho que são ajustes que tem que ser feito. Mas eu não sei como que está distribuída a equipe do DAI, tá? Vou fazer um comentário. Eu sempre falo isso. Eu nunca tive intenção de ser presidente do DAI, porque eu acho que o DAI é mais do que engenharia civil, engenharia de saneamento. Eu acho que o DAI tem muitas arestas, tipo a parte de suprimentos, pessoal, mesmo essa questão de tarifa, de desenvolvimento. Eu acho que só engenheiro civil não serve para ser presidente do DAI. Tem que ter mais conhecimento e mais dedicação a outras coisas, entendeu? Mas se eu estivesse lá como diretora de planejamento, que fui a vida inteira quase lá, teria que verificar essa disponibilidade dos engenheiros de você destacar uma equipe, 3 ou 4 engenheiros para se dedicar só a isso. E com certeza os engenheiros que estão em cargo de diretoria não conseguem ajudar nessa empreitada. Entendeu? Tá ok. Eu agradeço demais, viu, Nucimar? Muito obrigada mesmo. Obrigado, vereadora Chiara. Vereador Júlio, algum questionamento? Nucimar, eu tenho alguns questionamentos para fazer. Você foi diretora de planejamento, né, até 2019? Isso. Tá. E como você mesmo disse, você fez um curso de controle de perdas, né? Que o DAI financiou para você. Eu acho isso fantástico, né? O DAI capacitar os seus próprios funcionários em vez de terceirizar isso, eu acho uma atitude belíssima do DAI, né? E o PDA fala em setorização, né? Mas fala de uma maneira muito vaga, né? Se fala que tem que fazer setorização, fala que tem que ter tantos setores na cidade, né? E você, como diretora de planejamento, você chegou a fazer um projeto executivo dessa setorização? Falar assim, em tal rua vai começar o setor, aqui vai ser uma válvula tal, nominar a válvula, colocar nome aos bois mesmo na hora, como eu gosto de fazer, né? Eu sou engenheiro mecânico, eu tenho uma experiência de 30 anos em refrigeração, né? Então, quando eu faço um projeto de
refrigeração e eu vou, assim, especificar cada item, né? Eu falo assim, eu vou começar a dar nome aos bois, né? Então, eu queria saber se existiu um projeto executivo realmente de setorização, falando, ó, tal válvula é aqui, tem que ter tal válvula de tamanho tal, aqui em tal lugar, no começo desse setor, no outro setor, na rua tal, como vai ter que ter tal válvula, porque realmente eu concordo muito com você quando você fala que a setorização e a micromedição são os maiores problemas do DAI hoje, né? A perda, o primeiro dinheiro que a submedição no micromedidor, absurdo, essa perda de receita, na minha opinião, né? Coisa assim, e ainda mais quando o Marco Saraiva fala que em 5 meses dá o retorno do investimento na troca do hidrômetro, assim, eu fico abismado, né, meu, como isso demorou para ser feito, né, meu, como nesse ponto se brinca, né, porque não tem uma pessoa dona, pessoa física, porque realmente eu acho que se o DAI tivesse um dono mesmo, esse problema já teria sido resolvido faz tempo, né, da micromedição e até do controle de perdas. Então eu gostaria de saber da senhora se existe realmente um projeto executivo para setorização da cidade. Não, tem o macro projeto do plano diretor e nós priorizamos lá atrás a Bela Vista, que foi com o Dr. Isaac que desenvolveu o executivo da Bela Vista. Depois eu não sei se os meninos lá, desculpa, os meninos, falo os meninos, que eles são todos bem mais jovens do que eu, se os engenheiros lá, o corpo técnico está dando continuidade. Então, o plano diretor, ele deu, como vocês viram, esses macro, né, sistemas, né, e agora eles têm que realmente destrinchar. Eu cheguei a fazer um orçamento para terceirizar esses projetos na época, porque eu não tinha uma equipe técnica como não tinha engenheiros como tem hoje, né? E eu também não sei se eles podem fazer isso, mas eu cheguei a abrir um processo para aquisição desses projetos executivos, né? Baseado no projeto, eles seriam vários lotes de acordo com o que está mas não consegui viabilizar financeiramente. Então, deve ter um processo lá de setorização parado, de contratação dos projetos de setorização parado em algum lugar lá. Agora, hoje eu não sei, o Dr. Isaac falou que ele acredita que a equipe técnica que está lá é possível fazer o executivo desses aí. Realmente eu não tenho essa informação. Porque até 2019 a senhora que era diretora de planejamento, né? Então, até 2019 esse projeto executivo não existia da setorização. Não, total não. Nós fizemos o da Bela Vista. Um setor e foi desenvolvido a nível executivo e esse está implantado, inclusive. Tá. Agora, eu não sei se depois eles deram continuidade nesses 2 últimos anos, se eles deram continuidade em outro setor, entendeu? Eles estão desenvolvendo, eu não sei o que os engenheiros estão fazendo lá. Eles têm o projeto básico da setorização e eles têm que pegar e transformar em executivo. Eu, particularmente, quando estava lá, eu peguei e iniciei um processo para contratar esses projetos, porque eu não tinha quantidade de engenheiros para fazer esses projetos. A doutora Isaac estava fazendo mas tinham muitos outros a serem feitos. Então, a gente entendeu que precisava contratar, mas eu acho que não saiu do papel isso daí, está lá o processo, porque não tinha condições financeiras para contratar. Agora, eu não sei o que os engenheiros estão fazendo, entendeu? De repente, tem um engenheiro lá dando continuidade e fazendo o executivo disso. Eu não sei essa informação. Olha, uma coisa que eu fico assim abismado no DAI é que para terceirizar um projeto executivo tem dinheiro.
mas para valorizar os funcionários, o corpo técnico da autarquia, daí não. Daí tem medo de perder, capacitar o funcionário e perder para iniciativa privada. Ontem mesmo eu estava conversando com o Marcos Saravia e ele me falou que ele tem um medo em relação a isso, do DAI investir em capacitação de funcionário e depois perder para a iniciativa privada por causa da diferença de salário, né? Então, assim, mas para terceirizar determinados projetos, custa milhões, daí não tem problema, daí terceiriza, né? E assim, eu fico abismado com isso, porque foge meio que para mim, da experiência que eu tenho, como eu fabrico gelo aqui em Bauru, eu administro há 25 anos uma empresa, para mim isso é meio que brincar com o dinheiro, sabe? Eu procuro não brincar com o meu dinheiro, mas se tiver que me capacitar, como a empresa é pequena, eu procurei me capacitar para eu mesmo fazer todos os projetos de engenharia que a minha empresa precisava, né? E o DAI é uma empresa grande, então não investe na capacitação do funcionário. Até me surpreendi quando você falou que o DAI pagou o curso para você. Eu acho isso uma atitude sensacional do DAI que teve em relação à sua pessoa, né? Como profissional, porque o DAI vai colher os frutos disso, né? Mas prefere gastar milhões num projeto, terceirizar um projeto e gastar milhões, né? Então essas coisas eu fico assim abismado mesmo, né? Agora, quando você fala em diretoria de planejamento, como você foi diretora, essa diretoria de planejamento, ela pega tanto a água como o esgoto? Ou só a água? Não, água e esgoto. A divisão de planejamento, ela atua na análise de novos empreendimentos, né? E na diretriz do dia a dia do DAI, né? Na questão de o que vai fazer água, de esgoto, ela analisa onde que tem as prioridades. O que nós dividimos lá é assim, como o corpo técnico era pequeno, então na contratação de um posto, por exemplo, como engenheiro eletricista, ele está na divisão de produção, então ao acompanhamento e às vezes a abertura do processo passava para a divisão de produção, porque tem mais a ver a questão, eles que vão operar o posto, então eles precisavam, mas o planejamento, a ideia das coisas, a discussão, toda se dava dentro da divisão de planejamento, né? Eu sei que não é tema da comissão, mas eu teria uma pergunta para fazer para a senhora. Em relação à estação de tratamento de esgoto, a senhora acha que o DAI não tinha condições de fazer o projeto executivo da obra? Teve que terceirizar como terceirizou? Você acha que o DAI não teria condições de fazer o projeto executivo da obra? Não. Se você tem uma ideia, em 2000 e alguma coisa, que nós tínhamos uma quantidade de engenheiros muito maior no departamento, foi feita essa pergunta à engenharia e o DAI, e foi feito um documento dos engenheiros, na época, acho que nós éramos em 5 ou 6, dizendo por que nós não tínhamos condições de elaborar o projeto executivo. O projeto executivo, ele demanda um dimensionamento de estrutura, tá? Uma análise da qualidade do esgoto, que a gente até elaborou com o pessoal, mas é um projeto muito detalhado e que, por mais que a gente tenha conhecimento de processo, nós não somos engenheiros projetistas, né? Temos uma noção, um aprendizado do que é o produto que a gente está trabalhando. Agora, sentar e projetar detalhadamente uma
esgoto, eu acho que no dia a dia do DAI não tem condição. Você pode observar que os projetos são elaborados por 5, 6, 8 técnicos, cada um num nível, cada um numa especialidade. Então, eu acredito que, tenho certeza que o DAI não tem condições de desenvolver um projeto executivo de uma estação de tratamento de esgoto. E nem avalia, e o corpo técnico do DAI tinha condições de pelo menos avaliar, na hora da licitação, se o projeto executivo proposto pelas empresas ali durante a licitação eram funcionais ou não eram, porque pelo visto, eu sei que não tem nada a ver com o tema da ceia aqui, mas aproveitando que eu estou conversando com a senhora, por exemplo, o projeto vencedor depois teve que ter, mais de 1000 revisões de plantas, né? Então, eu só queria saber se vocês, na época de avaliar as propostas recebidas, tinham condições de falar, não, esse projeto aqui está falho, não vai funcionar, como realmente deu um monte de problema em relação ao outro projeto que foi apresentado. É só uma dúvida que eu tenho. Não, na verdade, numa licitação, os projetos não são apresentados. Você analisa só a capacidade da empresa. O projeto é desenvolvido com a empresa contratada depois. Então, durante a licitação, não é apresentado nenhum projeto, só apresenta o valor e o mais barato... E a capacitação da empresa. Tá. Não, tudo bem, esse era... Estou satisfeito só tenho a agradecer a senhora pela presença, por ser solista junto à comissão aqui especial de inquérito, né? E se a senhora tiver alguma consideração final para fazer, fica à vontade. Não, eu agradeço, já falei bastante. Então tá bom, então. Eu agradeço a sua presença e eu suspendo Não havendo mais nada a tratar, essa presidência dá por encerrada essa reunião às 11h31. Obrigado pela presença, viu, engenheira Nucimar?